para a gente dar para ele o coração. Ele não está forçando, ele está dizendo, dá para mim o seu coração. Nem mesmo os anjos, tá, gente? Os anjos que estão na glória agora dizendo santo, santo e adorando ao Senhor, eles não são forçados a isso. Missionária, vai ter outra rebelião de anjos? Não, não vai ter. Mas os anjos que estão adorando, eles estão adorando porque ele reconhece o seu Criador. Então Deus não criou robôs. A gente não é programado para servir a Deus. Somos salvos pela graça, somos atraídos pela misericórdia, somos salvos por Ele, mas nós não somos robô, tá? E aí, gente, quando chegamos no ponto de vista em que Deus rejeita Saul, essa rejeição, a gente entende essa questão da rejeição, é o que está se cumprindo aí no versículo 10, no capítulo 17 de Jeremias, que diz: o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Por isso ele pode dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É como se Deus dissesse ali através de Jeremias: ó, até aqui eu tenho abençoado, tenho sido com vocês. Vocês não querem, então eu vou deixar vocês à mercê da escolha do seu coração e das suas ações. Vocês vão receber o fruto das suas ações. Então, só para deixar claro, tá? Tanto no caso de Saul como no caso da nação israelita, eles passaram a viver sobre a vontade permissiva de Deus e não debaixo da vontade soberana. Vamos parar aqui para aplicar um pouquinho. O seu coração está te levando a viver uma vida espiritual sob a vontade soberana de Deus ou a vontade permissiva? O que é vontade soberana? É aquilo que Deus, em sua soberania, presciência, vontade absoluta, executa conosco. E a vontade permissiva é aquilo que Ele não deixa de estar no controle de soberania, mas Ele permite que o ser humano tome suas decisões. Por exemplo, você vai agora, se você decidir que você vai descer as escadas aí de joelho, desça. Deus não vai intervir, Ele sabe que você vai descer a escada de joelho, Ele sabe, Ele é presciente, tá? Ele é onisciente. Agora, cabe você quer descer a escada de joelho? Deus vai permitir. Outra coisa, se você descer a escada aí de forma displicente e você levar um tombo, Deus sabia que você ia levar um tombo, ok? Mas você desceu de forma displicente, então Ele permite você tomar um tombo. Por quê? Porque você não é um robô na mão dele. Não é questão de você ser automático e aí fazer as coisas. Você precisa entender quem Ele é. E você precisa se relacionar com Ele. Lembrando que Ele esquadrinha o seu coração. E Ele sabe os nossos pensamentos e Ele nos retribui conforme as nossas ações. Isso é bíblico, tá? Então, assim, o que aconteceu com Saul? Saul, Deus não retirou do cargo de rei. Mas a partir do momento que Deus observou o coração, viu quem era Saul, e ele sempre viu quem era Saul, então Saul está na vontade permissiva dele. Não significa a vontade soberana de Deus, tá? A palavra de Deus é clara em dizer em Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa o quê? Escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Então, o ser humano precisa saber que tudo que ele fizer, ele vai colher fruto das suas ações. A palavra de Deus nos mostra que aquilo que o nosso coração nos levar a fazer é que vai designar se estaremos no reino dos céus ou não. No versículo 8 de Gálatas 6 encontramos que o que semeia na carne colhe o quê? Corrupção. E que semeia no espírito vai vida eterna, tá?
Então Salomão, ele vai deixar escrito no livro de Eclesiastes, principalmente para os adolescentes e jovens, que o ser humano nessa terra terá o direito de viver quantas experiências quiser na vida. Pode fazer o que vocês quiserem. Mas o que vai distinguir-nos como justos ou ímpios, tá, será como nós vivemos esses momentos. Como? Como você trabalha, como você casa, como você come, como você faz isso, como você faz aquilo. A chuva, Salomão vai dizer no capítulo 9 de Eclesiastes, cai na cabeça de todo mundo. Jesus vai repetir isso daí. Se você é ímpio, se você é bom. Em Eclesiastes ele vai dizer, o justo cresce, come. Em Eclesiastes ele vai dizer, é um tempo determinado no sentido de vida, tempo de crescer, de morrer, de plantar. Ímpio e justo vão passar por esses momentos. Mas a questão é como você vive esses momentos. Quem é você nesses momentos? Se você é um justo, você vai viver exatamente esses momentos como alguém que é justo. Se você não é, você vai viver como um ímpio. E aí, o Salomão vai ensinar que a gente tem que viver esses momentos que estão determinados até o dia da nossa morte. E a gente tem que viver como? O que ele vai dizer lá? Ele vai dizer em todo tempo. Preste atenção no capítulo 9, versículo 8. Sejam alvas as tuas vestes, no alto óleo na sua cabeça. O que ele está falando aqui? Tá? Ele entende que dentro da perspectiva humana, a gente vai viver diversos momentos. Como eu disse, casar, estudar, trabalhar. Só que a diferença é essa questão. Né? Na linguagem, na cultura judaica, ele vai falar de veste. O que significa veste? Ele está falando de integridade, honestidade, gente reta, gente verdadeira, gente que se relaciona com Deus e gente que vive a palavra. É isso que vai fazer a diferença. Por que eu expliquei tudo isso? Porque quando a gente volta, agora volta aí, olha aí na apostila de vocês, na página 66 já. Quando a gente volta para 1 Samuel, o versículo 7, tá? Eu estou aqui no segundo parágrafo da página 66. A gente vai olhar para esse texto aí e a gente vê Deus dizendo, ó, não atente para a aparência de Davi para sua altura. O versículo 11 diz assim, ó, Jessé dizendo, que ainda que faltasse a presença do menor que estava apacentando ovelhas, ainda falta a presença do menor. Algumas pessoas vão acrescentar dizendo assim, Davi era magrinho, era baixinho, era rejeitado e tal. Davi era o menor, porque Deus vai te exaltar, porque ainda que você seja o menor da sua casa, porque isso e aquilo, e bebê, e bababá. Não é nada disso que o texto está dizendo, tá? Com esse tipo de interpretação, a gente acaba fugindo do foco verdadeiro da exegese, da hermenêutica, do que o texto quer dizer. Quando Jessé disse, ainda falta o menor, não estava, assim, desprezando Davi. É porque ele era o menor, ele era o mais novo, tá? E ele era praticamente um adolescente. E nessa base cultural familiar, um adolescente não participava das reuniões praticamente solenes. Então o Jessé falou, bom, eu não vou chamar. Se o Samuel veio aqui na minha casa, é comigo ou com os filhos maiores aqui. Ninguém ia imaginar, primeiro que eles não sabiam o que Samuel foi fazer lá. Segundo, que ninguém ia imaginar que a escolha de Deus seria Davi. Porque, de fato, numa lógica, num raciocínio lógico, quem seria um rei? Um menino de 17 anos ou alguém que seria maior de idade? Maior de idade, alguém responsável, um soldado, hábil, como eram os outros lá, tá? Agora, qual que é a grande questão aqui? A gente entender por que Deus escolhe Davi. Só que quando Deus escolhe Davi, não tem nada a ver com questões físicas ou materiais, se ele era pobrezinho ou não.
Quando a gente retrocede, lá em 1 Samuel 13:14, o profeta foi claro. Deus disse que não ia confirmar o reino de Saul por conta da desobediência, que viu alguém, que tinha um homem segundo o coração dele. Veja só o que o versículo diz. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. O que é buscar aqui no texto bíblico? É o mesmo que investigar, rastrear. Deus buscou, grife isso daí, alguma coisa e encontrou. Tá aqui, ó. Aqui, ó, no de vocês na página 67. Já tá aqui na 67, né? O segundo parágrafo. Eu quero que vocês grifem isso daí, tá? Na apostila de vocês. Deus buscou e ele encontrou. E ele encontrou algo que ele não viu em Saul e não viu em outras pessoas. Porque poderiam ser aqui o João, outro nome aqui, mas ele viu em Davi, tá? Então, eu vou mudar a página, vocês não. Eu vou mudar aqui, tá? Então foi por isso que o Senhor disse para Samuel: não é para atentar para a aparência, nem para a altura dos irmãos de Davi, porque ele não via e não vê como os homens veem, porque o ser humano é incapaz de chegar à essência do outro ser humano, mas Deus não é. E ele consegue ver nas pessoas o que ninguém pode ver. Ele viu algo de diferente, ou melhor dizendo, ele viu algo de diferente no caráter, na essência. O Flávio Joséfo vai dizer para a gente, narrando esse acontecimento, que Samuel pensou ser Eliabe, né, o primeiro filho, a escolha de Deus, e que Deus disse assim para Samuel: Samuel, não é a beleza do corpo que eu considero para dar uma coroa, mas eu considero que está na alma, cujos ornamentos são piedade, justiça, generosidade e obediência. Quando Davi é chamado, Samuel também vê que Davi era belo, tinha um bom aspecto corporal. No entanto, ele entrou naquela reunião e a ordem foi imediata. Deus lhe disse: é este, levanta-te e unge. Davi também tinha boa aparência física, mas não foi isto o que Deus viu nele. O que ele viu mesmo foi a essência do coração. Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra limpo, catarós. Eu gosto muito da palavra catarós. Catarós, eu já falei para vocês, é aquilo que é puro. Catarós é quando se pegava o ouro lá do garimpo e levava para o caldeirão para ferver e tirar as impurezas. Então é aquilo que é puro, aquilo que é genuíno, aquilo que é inculpável, aquilo que é sincero, aquilo que é sincera. A palavra sincero, gente, vem dessa questão dos gregos em relação aos vasos. O que acontecia no comércio da época? Todo vaso que era rachado, os comerciantes que não eram honestos, eles passavam uma cera e a tinta para vender o vaso. Quando alguém sabia disso, já tinha conhecimento dessa artimanha deles, eles perguntavam: esse vaso é sem cera ou com cera? Então, quando Paulo vai dizer também nos seus escritos que a gente precisa ter sinceridade no nosso relacionamento com Deus, ele está falando de originalidade. Ele está falando de gente que é puro, de gente que se apresenta a Deus como é, genuíno, verdadeiro. Portanto, os defeitos que Davi tinha eram nus e patentes aos olhos de Deus. E quando ele errou, que ele tentou esconder, ele não conseguiu por muito tempo. Porque quando ele foi acusado pelo profeta, ele disse: eu pequei. Não deu para esconder. Quem tem o coração puro, quem tem o coração genuíno, ele não vai esconder o seu pecado. Irmãos, não esconda o seu pecado diante de Deus. É muito sério isso que eu estou falando.
Você precisa, eu preciso, você que me assiste, precisa ser liberto do pecado. Mas esconder não dá. O que é que Deus odeia? Gente fingida. O que é que Deus abomina? Gente que não reconhece. Gente que finge ser espiritual, santarrão, bom demais, fariseu. Deus não vai aceitar culto de gente que esconde o que ele é. Você precisa orar e dizer, Senhor, o Senhor já viu. E você precisa ser alguém limpo de coração. Porque Jesus vai dizer, felicíssimo, felizes são os que são limpos de coração. Gente sincera, gente inculpável aos olhos do Senhor. Gente que procura com as suas ações agradar o coração de Deus. Eu coloquei aqui, são aqueles que sua mente, vontade, emoção, procura estar em sintonia com o coração de Deus. São aqueles que buscam na sua própria vida a essência do coração de Deus. Aquilo que é importante para Deus é importante para mim. O reino de Deus é importante para mim. A manifestação da presença de Deus é importante para mim. Pregar a palavra de Deus para que haja libertação é importante para mim. Salmo 101, que todo mundo prega errado, que diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, não são os olhos do Senhor. É Davi que está dizendo isso. Davi está dizendo, no reino de Israel, eu vou procurar sua gente íntegra. Os meus olhos vão procurar fiéis aqui. Por quê? Porque Davi estava implantando um reino. A primeira atitude de Davi foi trazer a arca da aliança, a presença de Deus. Davi era um homem que se preocupava com aquilo que Deus se preocupava. É justamente isso que Deus vê em Davi. Grife isso daí. Ele sabia que aquele adolescente se tornaria um homem que se portaria com aquilo que Deus se importava. Aquilo que era importante para Deus era importante para Davi. Então vamos entender. Golias está afrontando quem? A Deus. Davi vai defender a Deus. Ele vai lutar. Ele não vai deixar um incircunciso blasfemar o nome do Senhor. Ele não vai deixar a arca do concerto largada em Siló. Os sacerdotes haviam abandonado a sua função. Davi vai colocar todo mundo na sua função. Vai pôr o porteiro, vai pôr, que disso vai sair os diáconos lá no Novo Testamento. Ele vai pôr os levitas para cantar. Ele vai colocar o culto em ordem. Ele vai se preocupar com a presença de Deus entre o povo. Ele vai compor canções ao Senhor. Ele vai adorar ao Senhor. Bem diferente, né, de Saul. Muito diferente. Talvez a gente, coloquei aí, poderia questionar. Davi cometeu erros sérios, pecado do adultério, homicídio, contágio do povo, falhou com os seus filhos. Agora, irmãos, a gente não vai passar a mão na cabeça de Davi, tá? Davi errou, Davi falhou. Só que ele tinha uma coisa de essencial, né? E Deus sabia que ele tinha isso. Quando ele foi ungido rei, ele era o quê? Um adolescente? Tá? Ele não tinha noção o quanto ainda o seu coração, eu coloquei aí, iria compartilhar de algo que sempre esteve na essência de Deus. Ou seja, Deus tem dor em relação ao pecado. E quando Davi peca, o que é que Davi vai sentir? Dor, pesar, tristeza. A gente vai ter aí Salmos 6, Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51, Salmos 102, Salmos 130, Salmos 143. Davi vai expor a dor da sua alma. Ele vai dizer que o pecado o enfermou. Ele vai dizer que enquanto ele se calava em relação aos seus pecados, os seus ossos envelheceram. Ele tinha dor, doía. Ele dizia, eu prefiro ser lavado com ísope, com um arbusto que vai ferir a minha pele.
Porque o pecado fez o sentir sujo, eu sou leproso, eu sou ímpio, eu sou mau, eu não presto, eu sou ruim. E eu creio, Deus, que a tua misericórdia me alcançará e o Senhor vai me tirar desse estado. Meu Deus. Só alguém, é isso que eu quero chegar nesse ponto culminante na aula de hoje. É de pessoas assim que Deus vai usar, pessoas assim que Deus precisa. Pessoas que entendam o que o pecado significa e o quão o pecado nos afasta da glória de Deus. O quão o pecado não pode nos fazer chegar à santa presença de Deus. Vamos ler os Salmos. Quem quer escolher qual? 6? Vamos ler o 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues do teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor. Gente, presta atenção. Quando ele ora aqui, eu estou falando do rei de Israel. Eu estou falando de alguém que o poder poderia ter subido na cabeça dele, a presunção, a arrogância, e não orar coisa nenhuma. Eu sou rei, Deus já me colocou aqui, eu quero que se lá, Saul. Eu quero vencer batalhas, eu quero ter poder, eu quero ganhar dinheiro para Israel. O que é que Davi estava preocupado? Em perdão, em comunhão. Ele está dizendo, Senhor, me sara, eu estou doente. Os meus ossos estão abalados. A minha alma está perturbada. Mas, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. Senhor, a dor de Davi era tanto que ele achava que ele ia morrer. Ele dizia, eu já estou no sepulcro. Se eu morrer nessa condição... Gente, Davi, tudo indica que até em depressão ele entrou. Ele parou de comer, ele parou de dormir, ele parou dos seus afazeres. Ele está dizendo, eu estou cansado de tanto gemer todas as noites, Senhor. O meu leito está nadando em lágrimas, os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhece por causa dos meus adversários. Apartai-vos de mim todos que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu o meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha alma no coração. Entenda, a composição desses salmos estão acontecendo, ele pecou com Batseba. O seu filho, esqueci o nome dele agora, meu Deus, estuprou a Não, foi o... Me deu um branco agora, depois a gente vê. Mas houve estupro da sua própria filha, e quem estuprou foi o próprio irmão. O Absalão tomou o reino. Vai vir uma pancada de consequências do pecado dele. E além do mais o pecado. Além do mais a dor, a culpa de ter transgredido contra o mandamento do Senhor. O que é que Davi precisava? Ele precisava de sentir o perdão de Deus. Ele precisava. O Salmo 7, ele está falando aqui, Deus, tu és o meu refúgio, os que me perseguem. Então aqui, Cuxi, Saul, o Salmo 7 ele já escreve na perseguição de Saul. Os inimigos o perseguiam. Mas ele era um homem que orava. E ele era um homem que abriu o seu coração para Deus. E ele se sentiu um vil pecador. Absalão. Não foi Absalão. Absalão tomou o reino dele. Foi o outro, tá? Depois eu lembro o nome dele, tá? Presta atenção aqui para eu finalizar esse conceito aqui do coração, tá? Aminon. Fez o estupro, tá? Então, Davi, gente, por entender o que o pecado faz, presta atenção aqui, ó, tá na apostila de vocês, ó. Davi pôde entender
que o pecado que ele cometera não fora gerado de fora para dentro, mas de dentro para fora. Gente, presta atenção nisso daqui. Toma cuidado com você mesmo. O pecado de Davi começou lá com Batseba porque ele viu. Não. Não é questão que ele viu. A questão é o que estava dentro. Davi, dentro dele habitava ele só exteriorizou o que estava lá dentro. E quando ele ora, que ele percebe que o coração dele é mau, que no coração dele tinha prostituição, no coração dele tinha adultério, que ele era capaz de adulterar. Por mais que eu não quero que você se sinta ofendido nesta noite, mas a grande verdade é que você é capaz de adulterar. Por que você acha, irmã Lourdes, que o inimigo não, porque quando você sonha, você é o próprio Deus. Deu esse sonho a você. Você é uma mulher de Deus, mas você é pecador em essência pela sua capacidade pecaminosa. Quando Deus nos dá uma revelação falando, olha, eu estou dando livramento nisso, livra, Ele está te livrando de algo que você pode cometer, que você pode fazer. E isso me choca, saber que eu sou tão conhecedora da palavra, mas que dentro de mim é uma capacidade imoral. Vocês estão entendendo algo? Que dentro de mim é uma capacidade para matar. Que dentro de mim é uma capacidade para mentir. O que Deus viu em Davi? Agora nós vamos entrar no ponto culminante. Acredito eu, teologicamente, biblicamente, Deus viu nesse menino de 17 anos, que lá na frente, esse menino ia sentir dor pelo pecado, e esse menino ia dizer assim, Senhor, eu já entendi, o pecado minha mãe me concebeu. Cria em mim um coração puro e reto. Esse criar aqui no hebraico, no original, é faça um milagre. Milagre não é abrir o mar, não. Sinal, é um prodígio. Milagre não foi, derrubar os inimigos. O verdadeiro milagre do Evangelho é você ser nascido de novo. É Deus pegar este coração, arrancar este coração e colocar um coração segundo a sua essência. Davi disse, tira, Senhor, cria em mim um coração puro. Renova em mim a alegria da salvação. Me dá, Senhor, o poder do Teu Espírito de novo. Eu poderia Te oferecer sacrifícios, holocaustos, mas eu sei que o Senhor quer um coração quebrantado. Meu coração está quebrado. Meu coração está contrito, Senhor. Cria em mim este coração. E nesta noite, Deus pode criar isto em nós. A missionária, eu estou com 30 anos de crente. Não importa, você está com 30 anos de crente. Eu estou com 27 anos de crente. Mas de repente, você precisa disso. Mais do que você ir no culto amanhã, você precisa nascer. Você precisa dessa criação. Você precisa desse impacto. Você precisa ser alguém que Deus olhe agora e diga, não, eu posso usá-la, eu posso usar meu servo, porque o que está agora no coração dele é o que está no meu, santificação, novo nascimento, justiça, verdade, integridade. Ele compreendeu que ele depende de mim, que ele não é bom, que ele é pecador, mas que eu sou Deus que posso santificar. Louvado seja Deus. Sou Deus que posso regenerar. Sou Deus que possa arrancar essa essência e criar o meu caráter nele, o meu caráter nela.
Então, irmãos, eu estou colocando aqui, finalizando o conceito do coração, na página 69, tá? Que pode ser exatamente isso. Quando Deus disse para Samuel, eu escolhi um segundo o meu coração. Ou seja, Davi tinha sintonia com o coração de Deus. Deus viu em Davi que Davi se arrependeria dos seus pecados e que Davi pediria essa criação, pediria esse novo nascimento, ser uma nova criatura, ser alguém guiado pelo Espírito do Senhor, ser alguém em sintonia, alguém que tem alegria de salvação, alguém que pede a Deus, eu quero libertação do meu pecado. E para eu ser liberto do meu pecado, eu não posso continuar com esse coração. Para eu ser liberto do meu pecado, tem que sair para fora as impurezas do meu coração. Eu preciso ser limpo. O Senhor precisa modificar quem eu sou. E é isso que eu estou finalizando aqui, dizendo para vocês, na página de número 70, tá? Sem esse processo todo, não dá para ser alguém segundo o coração de Deus, tá? Ressaltamos pelo Espírito de Deus que não tem como servir a Deus se a gente não exercer. Que oração, gente? Esse coração. 10 horas. Oi? 10 horas? Que está em sintonia com o coração de Deus. Bom, gente, finalizando a aula de hoje, tá vendo o tempo que a gente leva só para falar aí dessa questão de ser segundo o coração de Deus. Você que me assiste, você que está aqui, depois a Geila, a Ana Paula, o pessoal aí de Barueri que vai assistir essa aula, reflita sobre isso. Mais do que teologicamente você entender a transição de juízes para a monarquia, que esta aula de hoje fique gravada no seu coração. Como está o seu coração? Você já pediu para Deus criar no seu novo coração? Deus investiga-nos, né? Deus conhece quem nós somos. Então não dá para mascarar, né? E eu acho que só resta diante de nós aqui nesta noite a gente orar e dizer para o Senhor, cria em nós um coração puro. Cria em nós. Porque, deixa eu falar uma coisa, você não vai ser livre de erros, tá? Em pecado. Como a gente disse, Davi errou. Eu erro. Não pense vocês que a professora de vocês não erra. Eu erro. Só que tem uma coisa, irmãos, eu amo a Deus. E só de eu pensar na possibilidade de entristecê-lo, meu coração dói. Que o seu coração possa doer. Sabe aquela coisa? Eu errei. Mas eu não posso continuar nesse erro. Eu não posso. Porque eu não posso transgredir o meu Senhor. Você se relaciona. Ele é Deus de intimidade. Ele é um ser. Ele é uma pessoa. A gente não pode pecar e levar a vida cristã assim. A gente não pode fazer um curso de teologia dessa dimensão de conhecimento bíblico e ir para casa. Como que se a gente passasse aqui 3 horas só para obter um conhecimento que não muda quem a gente é? Precisa mudar. Precisa de transformação. Não leve a vida cristã sem essa essência de mudança. Não leve a vida cristã permitindo, olha, eu vou pecar, vou pedir um perdãozinho. Não é um perdãozinho. O pecado é algo que te afasta de Deus. Então é algo que a gente tem que sentir. Que a gente deixe de ser presunçoso e arrogante. Quando acontece lá em casa algum, problema de relacionamento, mãe e filho, como que é? Como que fala quando fala de DR?
É de casal, né? De mãe. Mas tudo bem. Como eu não tenho marido, então vai de mãe e filhos. Às vezes eu estou errado. Às vezes. Quando eu estou errado, eu não tenho problema em nenhum. Filha, eu estou errado. Filho, eu estou errado. Me perdoe. E peço perdão. A gente não, mas é pedir perdão e já reconhecer de fato. Então, às vezes, irmãos, nós estamos levando a nossa vida cristã, tomando ceia lá embaixo. Vou falar lá embaixo, porque a igreja é lá embaixo de vocês. Com a vida totalmente aquém dessa realidade. Cuidado, seu coração te engana. Às vezes você acha, eu acho que eu sou uma serva de Deus. Tudo certo, que a trombeta vai soar e eu vou subir porque eu faço parte da Assembleia de Deus. Teu coração te engana. Só vai subir gente limpa de coração.